Tire sua meia esquerda agora mesmo. Olhe para a marca exata, onde o elástico apertou sua pele o dia todo. Pressione o polegar firmemente na carne cerca de 7 centímetros acima do osso do tornozelo. Segure por 15 segundos. Agora levante o polegar. Se você estiver olhando para uma cratera pálida e funda na sua perna que leva 30 segundos, 1 minuto ou até 5 minutos para se nivelar, você precisa parar o que estiver fazendo. O que você está vendo não é um problema de sal. Não é um problema de envelhecimento. E ao contrário do que quase todas as pessoas com mais de 60 anos ouvem no consultório, em 70% dos casos, não é um problema cardíaco. Você está diante de uma falha de drenagem mecânica. Seus tecidos estão se afogando silenciosamente em seus próprios resíduos celulares. Neste exato momento, há provavelmente meio litro, talvez, 1 litro inteiro de fluido estagnado, preso na matriz de tecido conjuntivo frouxo da parte inferior das suas pernas. Esta noite, quando você se deitar na cama, esse fluido preso iniciará uma reação em cadeia biológica que arruinará a arquitetura do seu sono, sobrecarregará seu sistema renal e acelerará o desgaste cardiovascular. Provavelmente lhe prescreverão um diurético, uma pílula de água. Você passará o dia inteiro correndo para o banheiro, desidratando sua corrente sanguínea, enquanto seus tornozelos continuam muito inchados. A pílula falha porque trata o compartimento de fluido errado. Um diurético retira a água do seu sangue, mas a água que está sufocando seus tornozelos não está na sua corrente sanguínea. Ela escapou. Está presa nos espaços intersticiais. Vamos dissecar exatamente o que está falhando dentro da sua perna e delinear o protocolo mecânico preciso de 5 minutos que você deve executar antes de dormir esta noite para drenar esse reservatório. Seu corpo opera com 2 redes de encanamento totalmente separadas. Você só ouve falar da primeira, seu sistema cardiovascular. As artérias empurram o sangue oxigenado para fora. As veias puxam o sangue desoxigenado de volta. Esse sistema tem um motor enorme e incansável que o impulsiona. Seu coração. Ele bate 100.000 vezes por dia, forçando o fluido através dos tubos, quer você esteja correndo ou dormindo. Mas há uma segunda rede, o sistema linfático. Esta é a sua linha de esgoto celular. Todos os dias, cerca de 2 litros de um fluido claro e amarelo pálido vazam dos seus capilares sanguíneos microscópicos. Esse fluido chamado linfa banha suas células coletando bactérias mortas, proteínas descartadas e resíduos metabólicos. Ele deve ser sugado de volta por um conjunto completamente distinto de vasos chamados capilares linfáticos, transportado pelas pernas e despejado de volta na corrente sanguínea perto da clavícula. Aqui está a falha fatal de design sobre a qual ninguém o avisa. A rede linfática não tem coração, não tem motor. Zero. A única maneira de esse fluido se mover para cima contra a gravidade é por meio de compressão mecânica. Pense nos seus vasos linfáticos como uma esteira transportadora vertical, que só liga quando você pisa fisicamente no pedal. Toda vez que o músculo da panturrilha se contrai, toda vez que você flexiona o tornozelo, o ventre muscular incha, apertando os frágeis vasos linfáticos e forçando o fluido para cima através de minúsculas válvulas unidirecionais. Se você parar de se mover, a esteira para. Ponto final. Considere o que acontece entre as 7 e as 10 horas desta noite. Você termina de jantar. Você se senta na sua cadeira favorita para assistir à televisão. Por 3 horas consecutivas, os músculos da sua panturrilha ficam completamente inativos. Você está na posição vertical, então a gravidade está puxando para baixo com força máxima, aumentando a pressão hidrostática dentro das veias da perna. O fluido vaza continuamente dos capilares para o espaço tecidual, mas, como seus músculos estão paralisados pela cadeira, a esteira linfática está morta. O fluido simplesmente se acumula, uma colher de chá de cada vez. A saturação do tecido aumenta, sua pele fica esticada. Seus sapatos começam a apertar sua carne. Às 10 horas, o reservatório está cheio. Então você vai para a cama, você se deita. De repente, a implacável atração da gravidade para baixo desaparece. O enorme volume de água preso nos seus tornozelos está finalmente livre para migrar lentamente de volta para a sua circulação central. O volume do seu sangue aumenta repentinamente no meio da noite.
Seu coração detecta essa inundação inesperada e envia um sinal de emergência para os seus rins. Seus rins entram em sobrecarga máxima, filtrando freneticamente esse excesso de fluido em urina. 2 horas depois, você está acordado. Você tropeça até o banheiro no escuro. 2 horas depois disso, você está acordado novamente. Você acha que tem um problema de bexiga. Você não tem. Você tem um problema de drenagem linfática que está tratando seus rins como um vertedouro de inundação às 2 da manhã. Agora devemos dissecar as 3 forças bioquímicas invisíveis que estão destruindo ativamente a sua drenagem linfática. A primeira é o sódio oculto. Não estou me referindo ao saleiro na sua mesa de jantar. Isso é uma distração. A verdadeira ameaça é o sódio furtivo fundido quimicamente em queijos envelhecidos, carnes frias em conserva e caldos enlatados comercialmente. O sódio dita a pressão osmótica através das suas membranas celulares. Quando você engole uma única fatia de carne fortemente curada, você está injetando um soluto agressivo que retém água diretamente no seu sistema circulatório. Seu corpo desesperado para manter uma osmolalidade sérica altamente específica força a água para fora do espaço vascular e para o tecido intersticial para diluir essa concentração de sal. A física disso é implacável. Para cada grama de excesso de sódio preso na sua matriz tecidual, seu corpo retém forçosamente cerca de 4 xícaras de água. Você não está apenas inchado. Você está travando quimicamente as suas extremidades inferiores em um estado de retenção crônica de fluidos. A segunda força destrutiva opera em total silêncio a deficiência de albumina. A albumina é uma proteína densa e complexa sintetizada pelo seu fígado. Ela representa a maior parte da proteína que circula no seu sangue. Você deve entender a função mecânica da albumina. Ela atua como uma enorme esponja microscópica. Ela gera o que os médicos chamam de pressão oncótica, a força magnética absoluta necessária para reter a água dentro dos seus vasos sanguíneos. Muitos adultos com mais de 60 anos entram inconscientemente em um estado de desnutrição proteica subclínica. Você come menos carne, você pula os ovos. Seu fígado diminui sua produção sintética. Consequentemente, os níveis de albumina no seu sangue caem. No momento em que isso acontece, a pressão oncótica dentro das suas veias entra em colapso. Seu sangue perde fisicamente o controle sobre seu próprio conteúdo de água. O fluido segue o caminho de menor resistência, infiltrando-se pelas paredes semipermeáveis dos seus capilares e afundando direto na bacia gravitacional dos seus tornozelos. Incorporar apenas 2 fontes de proteína altamente biodisponíveis diariamente como peixe selvagem, ovos orgânicos ou lentilhas fermentadas não é uma sugestão dietética, é um requisito matemático para reconstruir o gradiente de pressão oncótica. O terceiro mecanismo de falha é a degradação estrutural das suas paredes endoteliais. Seus capilares linfáticos não são tubos rígidos. Eles são construídos a partir de uma camada microscópica e sobreposta de células endoteliais mantidas unidas por uma frágil matriz de colágeno. Eles dependem inteiramente da elasticidade estrutural para funcionar. Sem um influxo diário e agressivo de flavonoides naturais, essa matriz se degrada. Os flavonoides são os pigmentos escuros e amargos encontrados em amoras trigo sarraceno e nas cascas grossas de frutas cítricas. Eles atuam como a argamassa biológica para suas paredes vasculares. Quando você priva seu corpo desses compostos, os vasos linfáticos enrijecem. Mais criticamente, as delicadas válvulas unidirecionais dentro desses vasos começam a se deformar. Elas não conseguem formar uma vedação firme. Quando uma válvula linfática vaza, todo o sistema mecânico falha. O fluido linfático cai para trás em direção ao chão a cada passo que você dá, em vez de ser empurrado para cima em direção ao seu tronco. A ingestão diária de frutas vermelhas escuras e cruas é uma intervenção estrutural direta. Ela aperta as válvulas e sela os vazamentos microscópicos nas paredes capilares. Vamos estabelecer um limite diagnóstico crítico agora mesmo. Você deve saber exatamente o que está tratando. O inchaço simétrico que piora à noite e melhora pela manhã é a marca registrada do acúmulo linfático.
Mas se o seu inchaço for acompanhado por uma incapacidade súbita e aterrorizante de recuperar o fôlego ao se deitar, se você acordar ofegante como se estivesse se afogando, isso é sobrecarga cardíaca. Se você ganhar 2 quilos em uma única semana e sua urina se assemelhar a uma espuma espessa, seus rins estão derramando proteína ativamente. Essas são emergências médicas que exigem intervenção clínica imediata, não um protocolo caseiro. No entanto, se o seu ecocardiograma mostrar uma fração de ejeção normal e seus exames renais estiverem limpos, mas seus tornozelos ainda incharem todas as noites, você está preso no padrão 2, o padrão linfático. O tecido ao redor dos ossos do tornozelo, particularmente as camadas dérmicas frouxas, logo atrás dos dedos dos pés, fica permanentemente saturado. Se essa estagnação continuar ininterrupta por anos, a pele na parte superior do seu pé sofrerá uma alteração fibrótica. Ela se torna tão espessa e endurecida que você não consegue mais beliscá-la para formar uma tenda entre o polegar e o dedo indicador. Os médicos chamam isso de sinal de Stemmer positivo. É a prova física inegável de que o seu sistema linfático abandonou o seu posto. Seus tecidos não estão mais apenas retendo água, eles estão começando a cicatrizar. Agora devemos reverter a física dessa estagnação. Não se trata de engolir outro produto químico para manipular artificialmente o seu sistema renal. Trata-se de executar um protocolo mecânico preciso de 5 minutos para extrair à força o fluido da sua matriz tecidual e bombeá-lo de volta para a linha de drenagem central. Quero que você memorize 3 etapas distintas. Cada parâmetro é inegociável. Passo 1. A ativação do ducto torácico. Esta noite, exatamente 90 minutos antes de você pretender dormir, você vai manipular a gravidade. Deite-se completamente reto no chão ou no seu colchão. Deslize os quadris até a parede e estenda as pernas retas para cima. Você deve atingir um ângulo estrito de 90 graus. Seus calcanhares devem estar posicionados significativamente mais altos que seus quadris, e seus quadris devem descansar mais altos que seu coração. Permaneça travado nesta posição invertida por 15 minutos ininterruptos. Durante essa janela, você deve acionar seu mecanismo de sucção biológica primário. Coloque as 2 mãos espalmadas contra o estômago nu. Inspire profunda e agressivamente pelo nariz, forçando a barriga a subir e empurrar contra as mãos. Seu peito mal deve se mover. Execute essa respiração diafragmática por 3 minutos contínuos. Por quê? Porque o maior vaso de drenagem de toda a sua rede linfática, o ducto torácico, fica imediatamente abaixo do seu diafragma. Toda vez que você respira fundo, impulsionado pela barriga, a expansão física dos seus pulmões cria uma pressão negativa, semelhante a um vácuo dentro da sua cavidade torácica. Isso atua como uma enorme seringa biológica sugando violentamente a linfa estagnada das suas extremidades inferiores, puxando-a para cima através do seu abdômen e despejando-a com segurança na sua veia subclávia. Passo 2. A evacuação manual. Após os 15 minutos de inversão, vire-se cuidadosamente de lado e sente-se. A parte inferior das suas pernas agora está preparada. Você vai realizar uma versão simplificada e agressiva de drenagem linfática manual. Coloque as pontas planas dos dedos diretamente contra a pele, logo acima do osso do tornozelo. Pressione firmemente para dentro, mas não com força suficiente para machucar o tecido subjacente. Lenta e deliberadamente acaricie a pele para cima, traçando a linha dura do osso da canela até a rótula. Execute exatamente 10 movimentos de varredura na perna esquerda, em seguida 10 movimentos na perna direita. O vetor de movimento é crítico. Você deve sempre varrer para cima, diretamente em direção ao coração. Nunca arraste as mãos para baixo. Se você empurrar o fluido para baixo em direção ao pé, estará esmagando e destruindo mecanicamente as frágeis válvulas unidirecionais que estamos tentando desesperadamente reparar. Essa força de cisalhamento físico torce mecanicamente o fluido preso para fora das camadas dérmicas e o força direto para os vasos coletores. Se você executar essas 2 etapas corretamente em 10 minutos, após se levantar, sua bexiga enviará um sinal súbito e agudo.
Você caminhará até o banheiro e eliminará de 300 a 400 mililitros de urina pálida antes mesmo de sua cabeça tocar o travesseiro. Esse é o volume exato de água estagnada que teria acionado seus rins e acordado você às 2 da manhã. Você drenou preventivamente o reservatório inferior enquanto ainda estava acordado e totalmente no controle. Passo 3. A preparação matinal. Amanhã de manhã, quando você acordar, não jogue imediatamente as pernas para fora da borda do colchão. Sua esteira linfática ficou completamente desligada por 8 horas seguidas. Se você se levantar de supetão à mudança repentina, na gravidade força imediatamente o plasma sanguíneo de volta para suas panturrilhas desprotegidas. Antes que seus pés descalços toquem o chão, faça 30 bombeamentos rápidos com os tornozelos. Aponte os dedos dos pés direto para baixo, em direção ao pé da cama, e depois flexione-os agressivamente para trás, puxando os dedos em direção ao seu rosto. 30 vezes. Leva exatamente 45 segundos. Essa simples contração muscular reativa com força a bomba muscular da panturrilha, eliminando qualquer acúmulo residual noturno e apertando as válvulas linfáticas antes que você suporte todo o peso do seu corpo. A realidade biológica do envelhecimento é brutal, mas é altamente previsível. Seu sistema linfático perdeu sua elasticidade jovem e de recuperação rápida. Ele não se curará magicamente enquanto você fica sentado imóvel em uma poltrona reclinável por 3 horas todas as noites. Nenhuma quantidade de alimentação saudável genérica e bem-intencionada ou restrição agressiva de água consertará uma bomba mecânica quebrada. Um diurético prescrito não pode apertar o músculo da sua panturrilha. Não pode reparar uma válvula capilar com vazamento. Ele só pode desidratar artificialmente o volume do seu sangue, deixando seus tornozelos tão inchados, seus tecidos tão saturados e seu corpo completamente exausto. Você tem o poder de ditar o ambiente físico das suas extremidades inferiores. Você pode continuar confiando em uma pílula química diária para resolver uma falha de encanamento puramente física. Você pode observar a pele, na parte superior do seu pé, ficar mais grossa, mais dura e mais escura com o passar dos anos. Ou você pode assumir o controle da física fisiológica. 5 minutos de intervenção mecânica deliberada. Esse é o custo absoluto de admissão para acordar com tornozelos que parecem exatamente iguais aos da noite anterior. Antes de encerrarmos este arquivo, de caso preciso de dados específicos, seus para orientar minha próxima investigação clínica. Qual é a sua idade exata e de qual cidade você está assistindo agora? Deixe essas 2 informações demográficas nos comentários abaixo. O perfil de idade exato deste público dita qual mecanismo de degradação celular eu dissecarei na próxima semana. E se você tem um cônjuge, um pai ou um amigo de longa data que atualmente engole uma pílula de água diária, enquanto suas pernas continuam a inchar, envie a eles o link deste vídeo imediatamente. Eles estão sendo tratados para a doença errada. Dê a eles a explicação dura e objetiva que ninguém de jaleco branco reservou um tempo para fornecer.